Imagina você com 8, 9 anos. A roupa ainda é a mesma de sempre, coberta de poeira, suor e pano gasto. O corpo está cansado de correr no mato, mas o cansaço não pesa tanto quanto o vazio. Porque ontem tinha pai, tinha mãe, tinha casa, tinha terreiro, tinha cheiro de comida e o som do sertão vivo. Hoje existe apenas um rio enorme e um vapor parado na margem. Você não sabe ler placas nem o nome do navio, mas entende algo que ninguém precisa explicar. Quando você sobe ali, alguma coisa fica para trás. E não é só a terra, é a sua vida inteira. Um soldado manda formar fila. Ao redor, outros meninos têm o mesmo olhar grande e seco, como se o choro tivesse acabado de tanto chorar. Lá atrás, mãos desesperadas tentam puxar vocês de volta, mas não dá. O vapor apita, o São Francisco vai levando e o sertão vira um risco no horizonte até desaparecer. É aí que você descobre, sem ninguém dizer, que existe tragédia que não acaba quando termina, fogo que não apaga nunca. O que aconteceu em Pau de Colher, no sertão da Bahia, em 1938. Não foi apenas uma operação policial, nem simples combate a fanáticos. Foi uma guerra interna. Foi o Estado atravessando o sertão com metralhadora e silêncio planejado. Foi o Brasil matando brasileiros pobres e fingindo que não aconteceu. O silêncio não veio por acaso. Ele fez parte da vitória. Reduziram tudo à expressão fanatismo religioso, mas a verdade tem nome, lugar e gente de carne e osso. Tem órfãos, valas coletivas, casas demolidas, corpos no chão e uma pergunta incômoda. Se Pau de Colher quase sumiu, quantas outras histórias iguais também foram apagadas? Para entender Pau de Colher, é preciso entrar em um Brasil que quase nunca aparece nos livros. Um Brasil de chão rachado, onde promessa de chuva soa como milagre. No sertão, o Estado não era presença, era evento, quase sempre ruim. O povo vivia sem estrada, escola, médico, documento ou terra garantida. Quando o governo aparecia, vinha como imposto, polícia, coronel ou jagunço. Sobreviver virava resistência. Nesse contexto, fé não era apenas religião, era linguagem, organização e esperança concreta. Quando não existia Estado cuidando, a comunidade cuidava. Quando não havia justiça, o povo o fazia com as próprias mãos. Quando não havia futuro, surgia alguém dizendo que ainda haveria. Isso assustava mais do que a arma. O Estado brasileiro aprendeu cedo a temer o sertão organizado. Canudos deixou uma marca profunda. Quando o povo se junta, cria sua própria ordem e recusa obedecer, a resposta é guerra. Desde então, toda reunião de sertanejo pobre virou suspeita. Toda comunidade fora do controle virou ameaça. Nos anos 1930, em clima autoritário, qualquer movimento popular podia ser rotulado como subversão. Primeiro se desumaniza, depois se isola, em seguida se reprime e por fim se apaga. Pau de Colher encaixou perfeitamente nesse roteiro. No centro do movimento estava o beato José Senhorinho. No sertão, um beato podia ser aquilo que o Estado nunca foi: orientador, conselheiro, referência moral. Influenciado por uma religiosidade sertaneja, marcada por romarias, promessas e figuras como o Padre Cícero. Senhorinho acolheu ideias pregadas por Severino Tavares, um peregrino que falava de mundo torto, castigo divino e salvação dos escolhidos. Para quem vivia na injustiça, aquilo não era delírio,
Era explicação e promessa de mudança. Senhorinho organizou ritos, disciplina e vida coletiva. Ali havia comida dividida, trabalho comunitário, proteção e, sobretudo, recusa em se submeter aos coronéis. Pau de Colher não era só um lugar, era uma ideia. A árvore que dava nome ao local fornecia o bastão ritual, o cacete, que virou símbolo, e depois a acusação. O que era devoção passou a ser tratado como prova de periculosidade. A comunidade cresceu, acolheu os invisíveis, os cansados da fome e da humilhação. Funcionava a maneira do sertão, com regras duras, fé e sentido. Autoridades viam nisso o risco de outro Canudos. E o medo, quando se mistura com poder, vira violência. Antes do massacre, veio o cerco invisível da reputação. Chamaram de fanatismo, desordem, até de comunismo. Coronéis tentaram intimidar com jagunços, mas a comunidade não se dispersou. Então o Estado entrou em cena, não com diálogo, mas com arma. Em janeiro de 1938, o que os sobreviventes lembram não é operação, é fogo, bala, grito, correria, gente caindo, tropas policiais, incluindo uma força de Pernambuco comandada por Capitão Optato Gueiros. Cercaram a comunidade com ordem de extinguir o reduto, como se não fossem pessoas. O cerco durou dias e terminou em massacre. Homens, mulheres e crianças morreram. Fala-se em metralhadora, corpos, valas coletivas e crianças andando entre cadáveres à procura dos pais. Não sobrou comunidade. Sobrou gente espalhada, fugindo pelo mato, com medo. O Estado não parou no tiro. Para vencer de vez, era preciso impedir qualquer retorno. 32 crianças ficaram órfãs e foram levadas pelo Estado. Meninos de um lado, meninas de outro. O que chamaram de proteção foi outra forma de violência. A separação, a cena do vapor Barão de Cotegipe, virou trauma eterno. O embarque teve choro, mãos estendidas, derrota ritualizada. Para as crianças que sobreviveram, não havia bandidos, havia pais e mães. O vapor partiu, a paisagem se afastou e o fogo continuou vivo dentro deles. Em Juazeiro veio o trem. O choque da cidade, para quem nunca tinha visto nada daquilo. Depois Salvador, o calçamento estranho, a pressa ameaçadora. Os meninos foram levados a instituições, tiveram roupas, objetos e símbolos arrancados, numa tentativa de apagar o sertão do corpo. As meninas seguiram destinos dispersos, muitas tratadas como mercadoria. A história virou disputa entre memória oficial e memória subterrânea. A versão oficial falou em fanatismo e ameaça à ordem. A memória dos sobreviventes fala de oração, trabalho e famílias destruídas. O medo virou política e o silêncio venceu por décadas. Pau de Colher virou nota de rodapé, quando não distorção completa. Mas Pau de Colher não é caso isolado. Canudos, Contestado, Caldeirão repetem o mesmo padrão. Abandono, organização popular, criminalização, repressão armada e apagamento. É mais fácil chamar de fanatismo do que admitir desespero social. Mais fácil matar e apagar do que dialogar. No fim, Pau de Colher mostra o que acontece quando o Estado transforma parte do povo em inimigo interno. As palavras mudam, a violência se legitima e a impunidade se instala. Voltando à imagem do menino no vapor, ele talvez não soubesse o nome do navio, mas nunca esqueceu o que perdeu. O Estado matou não só pessoas,
mas continuidades e famílias. Ainda assim, não conseguiu matar tudo. A memória resistiu, esperando para emergir. Se pau de colher fosse só fanatismo, por que metralhadora? Se era só desordem, por que vala coletiva? As perguntas racham o silêncio e revelam uma verdade dura. O Brasil tem longa tradição de resolver problemas sociais com bala e depois escrever versões limpas. Pau de colher morreu no massacre e morreu de novo cada vez que foi esquecido. O silêncio foi a última bala, mas ele não precisa continuar. Contar essa história com gente, dor e contexto é olhar no espelho e perguntar: que país é esse que tantas vezes declarou guerra ao próprio povo? Quantos outros pau de colher ainda estão enterrados? Quantos órfãos carregaram esse fogo por décadas? Lembrar é resistir. Falar o nome é quebrar o silêncio. Enquanto a memória existir, o silêncio não vence. Se essas histórias te incomodam, é porque elas importam. Aqui, a gente não conta o passado como curiosidade. A gente conta como alerta. Cada vídeo é um convite para olhar de frente aquilo que foi silenciado, distorcido ou esquecido. Porque entender a história é o primeiro passo para não repetir as mesmas injustiças no presente. Se esse conteúdo te fez refletir, curta o vídeo. Se ele te provocou perguntas, comente. A história também se constrói no debate. E se você acredita que essas memórias precisam continuar vivas, siga o canal e caminhe com a gente. Toda semana, novas histórias, novos documentos, novas feridas abertas. Não para dividir, mas para compreender. Aqui, a memória resiste. E quem lembra, não aceita qualquer versão.